Uma pesquisa realizada pelo IBOP demonstrou que 1/3 da população nunca foi ao oftalmologista. O dado alerta para o desconhecimento de doenças que causam cegueira, como o glaucoma. Para saber mais sobre a importância de visitar o oftalmologista e quais as doenças que podem ser detectadas nessas consultas, vamos conversar agora com o oftalmologista do Hospital de Olhos Paulista, o Dr. Flávio Yamashiro. Eu começaria perguntando ao senhor que esse dado de 1/3 da população que nunca visitou oftalmologista é alarmante? Eu acho que sim, porque assim, se a gente for contar que a vida útil, a vida média da população tem aumentado consideravelmente, então aumenta-se consideravelmente os processos degenerativos dos olhos, né? Que quando, muitas vezes diagnosticado precocemente, o tratamento é mais efetivo. E o que o senhor atribui a essa falta de costume da visita ao oftalmologista? Eu acho que mais o fator informativo mesmo, né? Por exemplo, hoje em dia a gente pega, nos últimos 10 anos, as crianças em colégios particulares ou públicos, os pais têm tido a orientação de fazer essa triagem mais precocemente. Então, consultório oftalmológico é muito frequente ver criança com 3, 4, 5 anos já fazendo a primeira avaliação. Enquanto que os adultos, 10, 15, 20 anos atrás, adultos ou idosos, não tinham essa orientação da precocidade do diagnóstico. Então, o senhor recomenda que os pais observem os filhos e que os levem no oftalmologista o mais cedo possível, seria isso? O mais cedo possível. Hoje em dia, nos hospitais particulares ou públicos, é feito regularmente o exame do reflexo vermelho já no recém-nascido, para detectar alguma anomalia de formação, cristalino, retinopatia. Depois, aos 3 a 5 anos de idade, é interessante quantificar a visão da criança para ver se tem algum grauzinho, algum grau de desvio ocular, que a gente chama de estrabismo, cataratinha congênita e, eventualmente, a prescrição do óculos ou algum tratamento clínico, né? Já no paciente de mais idade, no paciente idoso, usando regularmente o óculos ou não, mas próximo de 60 anos em diante, existem alguns fatores de envelhecimento natural do olho. Dentre eles, o principal é a catarata e, eventualmente, pacientes que possam apresentar algum dano nervo óptico que a gente chama de glaucoma. E, além dessas duas doenças, deficiências da idade, né, por causa da idade, existem outras ou problemas oftalmológicos de grande incidência na população mais idosa, seria o caso? Sim. População mais idosa, normalmente, a gente observa que frequentemente os idosos estão utilizando algum tipo de medicação. Vários tipos de medicação podem dar algum comprometimento de irritação no olho. No mínimo uma irritação, ou até desconforto visual. Processos alérgicos, processos que a gente chama de acomodativo, que é o quê? Gerar uma imagem não tão nítida, pode ser induzido por medicação. E a medicação de uso crônico tem muita correlação com a faixa de idade. Normalmente o idoso já usa alguma medicação de controle por um diabetes, uma pressão alta, algum processo reumático, hormonal. E isso tudo o oftalmologista pode ir acompanhando junto com a pessoa. O senhor disse que na faixa etária das crianças pequenas, adolescentes e também até os idosos. Nesse meio, vamos dizer assim, entre os 15 e os 60 anos de idade, com qual incidência ou com qual regularidade as pessoas devem visitar um oftalmologista? Eu acho que mesmo a pessoa ou o paciente achando que está tudo ok, não, enxergo bem, não tenho nenhum sintoma visual ou enxaqueca, é bom. Hoje em dia o adolescente vai ter o recurso de ter que usar um computadorzinho, se lê muito mais na tela de um computador, se usa um celular para leitura, se usa um tabletzinho para leitura, e mesmo isso, o idoso hoje é muito mais ativo, né? Então, em média, afora esse check-up inicial com 3 a 5 anos de idade, e não, tá tudo ok. A cada 2 anos é bom passar com um subespecialista, seja um oftalmo, otorrino, um alergologista, um pneumologista, para fazer um check-upzinho mais a fundo. Porque muitas vezes a pessoa tem algum desconforto visual, por exemplo, até às vezes está tratando por uma enxaqueca neurológica e não é. Pode ser algum problema oftalmológico. Entendi. Então a pessoa tem que ficar assim alerta, né, e observar outros sintomas além da questão visual, né? Literalmente ficar de olho. Literalmente ficar de olho, exatamente. Abrir os olhos para esses outros problemas, né? Oftalmologia é um mundo bem vasto, né? O olhinho é aquele órgãozinho pequeno, mas ele tem, dentro dos órgãos de sentido, uma importância muito grande, né? E hoje em dia o consenso é assim, tudo é preventivo, tudo é profilático, né? Se a gente diagnostica o grau numa criança pequena, ela vai ser um adulto que mesmo usando óculos ou não vai enxergar bem. Se, por exemplo, um adulto teria que já ter tido usado óculos quando pequeno e não usou,
Ele pode usar o óculos, mas ele não vai ter uma visão tão boa quanto se tivesse tido estímulo desde pequenininho. Então, a gente pega adultos que descobrem que tem déficit visual com 40, 50, 60 anos de idade e já teriam tido usado óculos adolescente ou mesmo criança. E o óculos não fica tão bom quanto poderia se tivesse tido esse estímulo quando menor. Entendi. Então, realmente, quanto mais cedo procurar o oftalmologista, melhor para corrigir os problemas de visão e até outros sintomas, como a dor de cabeça que o senhor falou, né? Isso, enxaqueca. Uma das principais preocupações nossas na faixa dos 35, 40 anos em diante é o glaucoma, né? O glaucoma, ele é uma degeneração do nervo óptico, que pode ou não estar correlacionado à pressão interna do olho. Então, muitas vezes o paciente não tem sintoma e tem perda de campo de visão. Às vezes o paciente tem uma pressão do olho normal e tem glaucoma. Às vezes o paciente tem uma pressão do olho um pouco mais alta e não tem glaucoma. Então, quer dizer, cada caso vai ser estudado isoladamente. Então, é uma das doenças degenerativas mais importantes para diagnóstico precoce, né? Muitas vezes a pessoa percebe a dificuldade visual e começa a usar o óculos de uma maneira adequada mesmo, mas o glaucoma, por exemplo, não. Às vezes a pessoa arrasta aquela dificuldade leve, tênue, não percebe, e aí vai no médico oftalmologista quando a doença já tem uma severidade. Exato. E qual é o sintoma assim do glaucoma que a pessoa pode observar e chamar a atenção dela? Então, no início ela não vai ter sintoma, a doença já está instalada, ela não tem sintoma. Quando ela começa a ter sintoma, normalmente é de uma perda de qualidade de visão mais periférica. Como a gente não usa tanto a visão periférica a partir do momento que a sociedade se urbanizou, a gente não tem tanto cuidado com a visão periférica, mas a visão central. Então não se percebe, né? Mas normalmente é o desconforto visual. Nossa, meu óculos com ou sem ele não fica bom. Um pouquinho de enxaqueca no final do dia, sensação de peso nos olhos, desconforto. De repente a doença já está lá há um certo tempo e a pessoa não sabe. E o glaucoma tem tratamento? Glaucoma tem tratamento. Doutor Flávio Yamashiro, eu gostaria de saber, o senhor deseja acrescentar alguma informação nessa nossa conversa que porventura a gente não tenha abordado com relação a esse assunto, é claro? Eu fico feliz porque nos últimos 10 a 15 anos atuando na área, eu vejo que as escolas, os professores, os pediatras preventivamente têm orientado os pais a levar a criança com ou sem sintoma para fazer o exame inicial. O exame do reflexo vermelho que são feitos nas maternidades é muito importante, né? Agora, a preocupação é com os adultos que não tiveram essa ideia de precocidade de exame, adulto, que eu digo assim, dos 40 anos em diante, todos eles, sem exceção, é bom fazer já o primeiro check-up oftalmológico, ver se está tudo ok, repetir uma avaliação a cada 1 para 2 anos. Lembrar que medicina, hoje a palavra é prevenção. Medicina, ela, antes de ser curativa, ela tem que ser preventiva, né? A gente ter adultos com qualidade de vida, ter adultos com idade X, mas que tenham qualidade de vida. Essa palavra fundamental é que seja uma medicina preventiva. Ok. Nós conversamos com o Dr. Flávio Yamashiro do Hospital de Olhos Paulista e a quem eu agradeço em nome da Web Rádio Saúde a atenção aqui com a nossa equipe e com nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos, fico aberto a dúvidas, qualquer coisa a rádio pode passar meu contato. Ok. Muito obrigado, Dr. Flávio, um abraço, hein? Obrigado.